Irmãos, eu fico tão feliz quando acontece o que aconteceu aqui com a dona Lourdes, seu esposo, a Marli, porque a pessoa só volta a um lugar se gosta. Se não gosta, não volta. E vocês estão dizendo para a gente que gostaram. E eu fico muito feliz com isso. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Vocês já moram no nosso coração. Certo. Irmãos, irmãos, olhem, porque o processo da construção, estamos com uma dificuldade gigante de pedreiro, porque apareceu algumas situações, mas a gente não resolveu ainda. A gente já entrou em contato com alguns, mas essa semana a gente vai ver o que a gente pode fazer. Vamos sempre for orar, lembre da situação. Para aí. O pastor que veio sexta-feira chegou para mim e disse: eu queria fazer uns eventos com vocês. A estrutura de som e a banda deixa com a gente. E o resto a gente vai trabalhar junto. Eu, com muita dificuldade, disse sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Jonas Amorim é uma bênção de Deus. Está aberto lá. Está aberto. Irmãos, vamos aprender um pouquinho no livro de Provérbios? Glória a Deus. Vou fazer de forma diferente. Eu não vou ler o texto base. Eu vou tentar explicar para você, dentro do tempo que a gente tem, esse conteúdo. Entenda? Vamos prosseguir aqui no livro de Provérbios, capítulo 18. Na verdade, Provérbios e Salmos não tem capítulo. Provérbios e Salmo, você diz, vamos ler Provérbios ou Salmo, número 18, número 16, porque Provérbios e Salmos não são classificados como capítulos. Os irmãos sabem por quê? Porque para o povo de Israel, Provérbios e Salmos são hinários. Salmo para os judeus é hino e Provérbios são poesias. Então, poesia não tem capítulo, nem hino. Vocês entenderam? Eu vou ver se a gente consegue fazer, sabe o quê? Já que a gente usa a mesma revista dos irmãos da DEVEC, mesma revista daquele pastor, eu vou ver se a gente consegue, em uma quarta-feira dessa, trazer um dos pastores ou os 3 pastores separadamente para dar uma aula para a gente daquela revista. Nós vamos fazer uma parceria com força. Provérbio 18, o versículo 1 diz: quem se isola vive para si mesmo e rejeita conselhos. Aí o versículo 2 diz: o tolo não quer aprender, só quer dar opinião. O versículo 3 ainda diz: o pecado traz desprezo e vergonha. Amados, o livro de Provérbios, o seu... Não decorei o seu nome aí. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como é o seu nome? É o seu nome mesmo. É que o senhor está olhando, o senhor pensa que eu estou olhando para ali. Adeildo. Adeildo. É. Adeildo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Adeildo, o livro de Provérbios são livros de conselhos. Você quer receber conselhos da Bíblia? Leia Provérbios.
Eu, quando falo de provérbios, eu sempre digo que o autor de provérbios, o dona Lourdes, ele, quando fez provérbios, ele tinha de 60 a 80 anos. Quando ele fez Eclesiastes, ele tinha, aliás, quando ele fez provérbios, ele tinha de 40 a 60 anos. Quando ele fez Eclesiastes, ele tinha de 60 a 80. Quando ele fez Cantares, ele tinha de 25 a 40. Então, são fases diferentes da vida de Salomão. Aí, Salomão diz que quem se isola vive para si mesmo e rejeita conselhos. Vamos ver se isso é verdade. Há uma estatística pela Faculdade de Brasília, saiu esses dias, dizendo que essa geração, ela gosta de estar sozinha. Ela e o quarto, ela e o celular, ela e a cama, ela e o tablet. Você conhece alguma geração que não gosta de ouvir conselhos mais do que essa? Você conhece? Conhece? Eu não conheço. Então, Salomão está dando certo. Ele diz que quem se isola fica sozinho e não gosta de ouvir conselhos. Quer que eu aprenda com isso aqui? Para a gente aplicar? Quem não ouve ninguém tem problemas. Se você não ouve ninguém, você tem que pelo menos aprender a ouvir aquelas pessoas que te educaram, que te ensinaram, que te fizeram ficar adulto com a estrutura que você tem. Entenda bem, a Bíblia ela tem tudo que você precisa para ser sábio. Aí no versículo 2 diz: o tolo não quer aprender, só quer dar opinião. Mas, irmão, será que isso é verdade? Você já conheceu aquelas pessoas que dizem: rapaz, eu falei tanto que eu esqueci o que estava falando. Já viu? Glória a Jesus. A Bíblia diz que o sábio, o texto não está especificamente assim, mas ele quer dizer basicamente isso. O sábio é aquele que fala só o necessário. Entenda, se alguém te pergunta uma coisa, responda uma coisa, não três. Você já viu situações de que a gente fala e se arrepende? Caramba, para que eu falei isso? O normal saiu sem querer. Entenda, a gente precisa falar o necessário. E quando você aprende a falar o necessário, já dizia os nossos antigos pais e avós: quem fala mais, erra mais. Quem fala menos, erra menos. Então, Salomão está certo de novo no livro de Provérbios. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente às vezes não para pensar no que o texto está dizendo. Quando Salomão vem no versículo 3, ele deu uma lição maravilhosa para a gente. Entenda bem, o pecado traz desprezo e vergonha. Por quê? Porque o erro sempre cobra um preço. Pastor, o pecado traz desprezo e vergonha? Traz. Quer ver uma coisa? Se você fizer o certo, certamente ninguém vai ficar sabendo. Agora é rápido, né? Rapaz, sabe quem comprou um carro novo, mas roubado? Ele descobriu? Não, Maurício. Rapaz, foi mesmo que foi. Rapaz, aí veio um comentário maldoso. Será mesmo que ele não sabia que era roubado? É ou não é? Agora, se você fizer uma coisa boa, não vai sair na mídia, não.
Tem pessoas que são especialistas em só enxergar os defeitos, as virtudes. Esses dias eu fiquei desviado com a minha esposa, porque eu fui me pesar. Ela se pesou primeiro na balança, deu 68 quilos. Ela disse: balança abençoada, o peso está. Quando eu fui me pesar, eu disse: essa balança está quebrada. Eu sou eu mesmo, minha amada esposa. Mas senhora, se eu depender da senhora para me defender, eu estou ferrado. As pessoas são assim. Entenda bem. Provérbio vem dizer para a gente que as palavras sábias são produzidas como uma fonte, tão profundas como uma fonte de água. Pastor, como eu descubro que eu estou conversando com alguém que é sábio? Normalmente, quando um sábio fala, ele te coloca para pensar. Não teve alguém que falou assim e disse uma coisa para você e você diz: rapaz, não é que é verdade. Sabia que eu nunca tinha pensado nisso. Você já passou por isso? Eu já. Rapaz, nunca tinha pensado assim. Falou certo. Não tem aquelas pessoas que quando elas dão uma opinião, tenha certeza, sempre vai ser para colocar você para pensar. Por quê, pastor? Quem não pensa age por impulso, mas quem pensa age por sabedoria. Glória a Deus. Nunca, irmão, deixa eu dar um conselho para você, que também está aqui, mas não está lá embaixo. Nunca haja no impulso da raiva. Nunca. Você vai fazer besteira. Deixe para resolver, diz alguns especialistas, 2 horas depois da ira. Se agir na hora da raiva, você vai fazer besteira. Aí vem aquele comentário popular da gente, ser humano: é porque eu estava de cabeça quente. Cabeça quente, você vai só arrumar problema. Isso, pastor, é uma pregação na linha de aconselhamento. Perceba bem: defender o culpado e prejudicar o justo é injustiça. Eu tenho certeza que não precisa nem explicar esse versículo. Entenda bem. Não, cara, nunca, por hipótese nenhuma, por dinheiro nenhum, por situação nenhuma, defenda quem está errado e culpe quem está certo. Isso tem um peso absurdo para Deus, porque a Bíblia diz que Ele não coloca o culpado como inocente. Essa linha de aconselhamento de Provérbios, ela é interessante porque é um texto que todos os versículos de Provérbios são para orientação pessoal. Salomão, em outros textos de Provérbios, ele traz uma orientação para um aconselhamento coletivo. Ele traz uma orientação para um aconselhamento familiar. Mas deste texto ele traz um aconselhamento pessoal. Ou seja, quando eu trago para mim, primeira pessoa, e esse texto eu começo a conhecer e ser uma pessoa melhor do que eu sou. Então perceba bem, é bom a gente entender. Interessante, eu estou acelerando. Perceba, há uma coisa muito perigosa em você usar palavras vazias. O versículo 6 e 7 diz: a boca do tolo traz brigas e destruição. Entenda, a boca do tolo traz brigas e destruição. Uma pergunta interessante que eu fiz a mim mesmo quando eu ouvi esse texto foi: você já viu alguma discussão com 2 pessoas que estão em silêncio? É impossível. 2 pessoas em silêncio conseguem discutir? Não. Por que começa uma discussão? Porque às vezes há uma palavra mal colocada ou há um ouvido meio surdo que não entende o que é pronunciado e por isto há uma discussão. Eu falo uma coisa, alguém entende outra, alguém fala uma coisa e eu entendo outra. Daí
gera um problema. Sempre, irmão, sempre entenda uma coisa: parta pelo caminho do diálogo. Sempre. Eu tenho uma cultura comigo. Se eu entender, imaginar, perceber que eu chateei alguém sem querer, eu sempre vou até a pessoa e digo: te machuquei, te magoei, te feri, me perdoa. Quem faz isso apaga incêndio. Não tem futuro para ninguém ter mal-estar. Você sabia que você não pode, não deve viver com mal-estar com você e as pessoas que estão em tua volta ou que têm algum contato com você? Não sabia não. Fique sabendo que as maiores causas de úlceras são por causa de mágoas. Pastor, graças a Deus eu não tenho úlcera. Tem gente que diz: não, é por causa do café quente. Quem disse? Não. Se você pesquisar, esqueci o nome do escritor agora. Esqueci. Depois eu vou lembrar dele. É brasileiro. Se você pesquisar no livro dele, ele diz: mágoas provoca úlceras emocionais. Não sei se você conhece alguém que guarda uma coisa no coração e, se acontecer qualquer situação que faça ela lembrar daquele problema que aconteceu 30 anos atrás, ela sofre hoje do mesmo jeito como sofreu 30 anos atrás. Você conhece alguém assim? Pessoas assim têm úlceras emocionais. Mas o que é que causa as consequências de uma úlcera emocional? Ferida aberta na alma que só Jesus consegue sarar. Amados, Provérbios 18 nos ensina muita coisa, entre elas algo interessante. Não é só cuidar com o que a gente fala, mas cuidar também com o que a gente ouve. Eu tenho uma parente que de vez em quando ela liga para pedir aconselhamento pastoral, e ela tem um linguajar que eu detesto de coração. Ela usa palavras rasteiras. É aquela que você sabe, que eu não quero falar aqui. E teve um dia que eu não suportei mais de ouvir isso: ou você para de usar essa linguagem, ou eu vou desligar. Porque ouvido que busca ser puro em Deus não consegue ouvir palavras de baixo calão. Eu me sinto terrivelmente mal. Entende, irmãos? Seu ouvido, seus olhos, sua mão precisa ser pura. Como cristãos, é assim que funciona. Salomão continua orientando no versículo 9 e 10. O versículo 10 diz: o nome do Senhor é torre forte. Provérbio diz isso no versículo 11. O rico confia na sua riqueza. O versículo 11 também diz: mas o nome do Senhor, diz no versículo 10, é torre forte. Perceba, existe algo que a gente vai gastar muito na construção, se chama sapato, alicerce. Um rapaz ligou para mim essa semana e disse, ele não quis dizer a quantidade o valor da caçamba de brita. Ele só disse que tinha 19 metros de caçamba. E se você parar para pensar, se a gente usar brita no alicerce, vai usar muita pedra. Por quê? Porque não adianta investir numa estrutura que não tenha base,
que não aguente peso, uma estrutura que o vento balança. Eu conheço a casa de uma irmã aqui, que eu acho que a casa dela tem umas 15 colunas. Aquela casa não cai nunca. Então entenda bem, tudo que você tem que fazer como pessoa de Deus, dentro da sabedoria que você tem, que Deus te deu, tem que ter como base Deus. Como assim? Se eu fizer isso, será que Deus concorda? Se eu não fizer, será que Deus fica feliz ou não? Glória a Deus. Se eu for correto, agrada a Deus? Não, mas se Deus quer, sabe, gosta, se Deus não gosta, eu não estou nem aí. Não, não é assim que funciona. Primeiro de tudo, a vontade de Deus é quem está na minha vida. Se não for assim, não quero. Se não for assim, não dá. Se não for assim, não funciona. Deus precisa estar em primeiro plano. O versículo, eu estou acelerando muito para ganhar tempo. O versículo 12 diz: leia o versículo 12, irmão Deus. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Antes, o versículo aqui na linguagem de hoje diz: antes da queda vem o orgulho. O que é orgulho? É aquelas pessoas que elas acham que só elas estão certas. Glória a Deus. Só elas. É o que a gente chama de fulano tem cabeça dura. Essas pessoas que a gente diz, só elas estão certas. Essas pessoas não têm problema. Porque a Bíblia nos ensina a ser crentes palmeira. Vocês já plantaram palmeira? Hein, Maria Monteiro? Já? Quantas vezes o vento conseguiu arrancar a palmeira? Nenhuma. A palmeira faz isso aqui, né? Balança para cá, balança para lá. E o vento bate e ela se... mas não arranca de hipótese nenhuma. Por que a palmeira tem que não arranca? Ela, além de ter raiz, ter base, ela é flexível. Glória a Deus. Tem coisas que você não pode ser flexível. Que coisas? Ô irmão, antes do culto, vamos ali mentir um pouquinho, ô irmão. Quem começa? Ô irmão, antes do culto, vamos ali fazer uma coisa errada. Não dá para mim não. Ô irmão, bota aqui nessa nota fiscal, foi R$500 que eu lhe dei, mas bota aqui que eu lhe dei 3.900. Não, isso não é para mim não. Crente é assim, irmão. Mas pastor, mas é uma oportunidade divina de eu ganhar um dinheirinho. É diabólico, não é divino não. Entenda bem. Aí a Bíblia diz aqui que o orgulho leva à ruína. Mas o versículo 12 nos faz entender algo importante também, que está escrito em Tiago 4 e 6. Tiago 4 e 6. Antes da maior graça, portanto, Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo. O que é soberbo, irmão Deus? Aquilo que o senhor falou ali, aqueles camaradas que não sei explicar bem. Soberbo. Não. Sou mais eu do que a Josefa Pedro. Está vendo que ela me troca? Tudo que eu faço é melhor. Tudo que eu faço é. Tudo. A Bíblia diz lá em Tiago que Deus resiste. Irmão, deixa eu dar uma coisa para você. Vocês percebem que quando chegam algumas pessoas aqui, principalmente para cantar, eu fico quieto? Glória a Deus. Percebe? Por quê? Eu sou desse bem. É não. Eu também tenho um ruindade dentro de mim. Ninguém vai libertar. É porque eu
sei que o pessoal faz melhor do que eu o que eu faço. E é uma oportunidade rara de eu ter eles aqui. Meu amigo, eu vou cantar para quê? Glória a Deus. Não, eu tenho que aproveitar a oportunidade, que a igreja está cheia e eu sou pastor, e eu tenho que cantar, não. Eu vou mostrar que eu faço melhor. Aleluia, Jesus. João disse, importante que ele cresça e eu. Jesus gosta de quem é pequenininho, mas deve. Quem se exalta? Deus maravilhoso. Certa vez fui tocar num evento e quando eu cheguei lá, tinha um rapaz lá no canto e eu estava assim, sabe? É por isso que eu tenho que ter algumas coisas que eu preciso me libertar. Eu estava mais de olho, mais comida do que na vontade de tocar. Um casamento, tudo de bom e do melhor. No tempo eu tomava coca em abundância e quando eu olhei para o buffet, eu disse, Jesus, eu vou ficar aqui tocando. Não. Aí disseram para mim, aquele moreno toca. Eu olhei para o moreno, eu dava uns 5 dele. Isso é pai. O braço daquele menino é mais fino do que a tecla do teclado. Será? Sei não, viu? Eu acho que se eu der o teclado a ele, eu vou passar vergonha aqui. Tá, eu estou sendo pago para tocar, olha. Olha o problema. Não pode ter confiado que ele toca. Aí eu fui chamar o moreno. Moreno, rapaz, me disseram que tu toca aí, eu estou querendo ouvir tu tocar. E o pensamento dizendo, conversa, está querendo comer. Olha, eu vou tocar agora, mas quando for na hora da recepção, tu toca. Toco. Oh, rapaz, obrigado pela oportunidade de me chamar de missionário na época. Missionário, obrigado pela oportunidade. Me sinto tão honrado. Aí depois eu fiquei pensando, será que ele toca mesmo? Eu cantei um hino, 2, 3, 4. Sim, começaram o serviço, morando, pra cá. Normalmente, quando a gente vai cantar em casamento, às vezes chega pessoas perto assim e diz, repete aquela música. Aí ele toca de novo. Está sendo pago para isso. Eu toquei 5, não pediram para eu repetir nenhuma. O Moreno cantou 4, não pediram para repetir 2. Aí a voz da minha consciência veio. E você achando que você ia tocar melhor que o Moreno, né? Irmãos, tem situações que Deus faz acontecer para que a gente entenda que a gente não é o tanto. Glória a Deus. Há um versículo que a gente interpreta errado. A gente, se eu perguntar aqui, tem gente até que vai dizer, está na Bíblia. Os humilhados serão exaltados. Não tem isso na Bíblia, não. Diz, aquele que se humilha. Então eu preciso me humilhar. Ô Júnior, você sabe tocar teclado, rapaz? A gente bota umas 2 notas lá, mas nessas coisas todas não. Não é não, é não. Então eu tenho que dizer assim, para que quando alguém me dá um teclado para tocar, quando eu tocar, a pessoa diz, e diz que sabia botar só 2 notinhas. É melhor do que eu dizer, não, pode deixar que eu toco e toco muito. E quando eu chegar aqui, sim, nessas coisas todas não. Então, se você chega num lugar humilde, vai sair de lá aqui. Mas se você chega num lugar aqui, vai sair de lá humilhado. E é tão bom quando a gente chega num lugar humilde. Glória a Jesus. Amados, humildade é uma das coisas que Deus mais ama no ser humano. Perceba bem algo interessante. Ouça, eu tinha esse defeito desgraçado. Ouça antes de falar. As pessoas falavam comigo e antes da pessoa terminar, eu disse, não, mas deixa eu falar. Não. Escute, entenda, para poder argumentar. Se eu não escutar, como posso responder? E às vezes a gente, por responder antes de ouvir tudo, a pessoa às vezes diz, não, mas não ia falar disso não. Ah, aconteceu isso, foi? Ah, obrigado por ter me dito. Né?
Bíblia, irmão, é um manual da gente ter uma boa convivência. Ouvir antes de falar é uma das melhores estratégias para você não errar. Glória a Deus, aleluia. Entenda bem. O texto diz aqui, deixei aqui uma frase: os humildes Deus protege, os orgulhosos Deus derruba, os arrogantes Deus derruba. No coração da gente que está aqui esta noite não tem espaço para arrogância. Nós, graças a Deus por isso, que nós somos filhos de Deus, estamos aprendendo isso essa noite. O versículo 15 diz: o sábio busca aprender sempre. Aí eu deixei uma frase aqui: nunca pare de crescer. Não, graças a Deus, não preciso aprender mais nada de teclado, porque eu já sei. Afinal de contas, desde 6 anos que eu toco esse instrumento. Eu, graças a Deus, dou conta do recado. Muito bem, aliás. A desgraça. Não, irmão. Estou sempre pronto a aprender. Nós precisamos estar sempre pronto a aprender. O seu cérebro está sempre, entenda, você tem 3,5 milhões de neurônios. O neurônio é a capacidade que você tem de arquivar o que você escuta. 3,5 milhões. Aí, entenda bem, esses neurônios. Aí o doutor até falou para mim que no período da amputação da perna, cada injeção que eu tomava queimava uma boa quantidade de neurônio. Eu estou ferrado, que eu tomei 60. Entenda? Aí, o seu neurônio, a sua mente, o seu cérebro nasceu para aprender. Pastor, como assim? Vou lhe explicar. Você tem, quem tem a mesma planta estou falando de planta, há 20 anos? Quem tem a mesma planta há 15 anos? Há 10 anos? Ninguém? Você não vai de planta não, é? Quem tem a mesma planta há 5 anos? Quantos anos? Quantos anos? 15 anos. Só tem uma planta lá. Está na caqueira. Faz 15 anos que a senhora aguou. Agua todo dia. Mesma coisa o cérebro. Todo dia o cérebro está dizendo: olha, eu estou aqui, viu? Se quiser jogar alguma coisa dentro de mim, é só dizer. Joga por onde? Pelos ouvidos. Porque tem pessoas que aprendem pelo que ouvem. Se for se aprender pelo que vejo, a minha visão é péssima. Mas tem pessoas que aprendem pelo que vê. A pessoa só precisa fazer aquilo, está vendo aqui, ele sabe, não, essa peça aqui colou ali, essa peça de lá colou aqui, e montou assim, então fica um pouco. Tem pessoas que aprendem por aqui e por aqui. Tem pessoas que aprendem de N maneiras, mas todo dia o seu cérebro está disposto a aprender. Pastor, eu não aprendo. Treine o cérebro. Sabe quantas vezes eu ouvi o capítulo 18 de Provérbios só hoje? 5. E é pouco. 5. Irmão, eu não aprendo. Minha mente é uma sincera. Quantas vezes você leu o mesmo conteúdo? Quantas vezes você ouviu o mesmo conteúdo? 2. Sabe quantas vezes o povo de Israel ouvia a Torá 12 anos, e tinha alguns judeus ortodoxos que estudavam a Torá 2 vezes ao dia? Eu não aprendi. Treine o cérebro. Você consegue. Até você morrer, o seu cérebro está disposto a aprender. Mas pastor, é verdade, está na Bíblia. Amados irmãos, a sabedoria e o conhecimento. O sábio busca aprender sempre. Aplicação nunca é demais crescer. Entenda. Influência
e oportunidade. Versículo 16. Um presente abre portas. Reflexão. Crie uma oportunidade. Sabe o que Salomão quis dizer aqui? Um presente abre portas. Um exemplo. Eu vou visitar um irmão que eu sei que ele tem um coração bom e ele está sabendo da construção. Dá um exemplo aqui. É isso que Salomão está dizendo aqui. Eu vou visitar um irmão que eu sei que ele é uma pessoa de bom coração e ele está sabendo da construção. O que é que eu faço? Qual é a comida que o irmão mais gosta? Rapaz, ele gosta de beiju no coco. É mesmo. Amor, prepara aí um beiju naquele estilo. Mas quanto? Prepara aí umas 5 porções boas. Eu vou visitar o irmão. Aí, quando eu vou visitar ele, eu sei que ele tem um coração bom, eu sei que ele sabe da construção. Trouxe negócio para o senhor. O quê? O senhor certamente está com muito tempo que não come. É comida? É. Trouxe beiju. Rapaz, eu estava dizendo à minha esposa, rapaz, está com 10 anos que eu não como beiju, eu trouxe para o senhor. Rapaz, que bênção. Fala nisso, como é que está a construção lá? Rapaz, a gente está caminhando pela fé, esperando que Jesus abençoe. Você me abençoou, meu amigo. Trouxe esse beiju abençoado, eu vou mandar um pix para a construção. Inteligência. Você ganha as pessoas, ganha o coração das pessoas com estratégia. Você quer ser abençoado? Abençoe. Agora, se eu só quero ser abençoado e não dou nada, e quando eu falo doar, não é só presentear não. Doar tempo, doar o ouvido, doar companhia. Não é só o presente material não. Porque tem pessoas que a sua companhia é melhor do que muitos presentes. O seu abraço é melhor do que muitos presentes. Conversar com ele é melhor do que muitos presentes. E como eu amo conversar com gente mais velha do que eu. Tem o seu Bilu, lá em Marechal Deodoro. 97 anos, seu Bilu. Eu amo sentar para conversar com ele. Porque ele fala do presidente Marechal Deodoro como se fosse ontem. Isto é maravilhoso conversar com pessoas mais velhas. Que pena que eu vou parar aqui. Conflitos. Saiba resolver conflitos nos relacionamentos. Eu vou parar aqui. Colheita das palavras ainda tinha. Relacionamento com propósito ainda tinha. Riqueza somada à humildade ainda tinha. Amizade verdadeira ainda tinha. Tem tanta coisa aqui. Mas o tempo não está deixando. Quem está cansado diz amém. Ixi. Amados, outro dia a gente fala assim. Vocês vêm sexta-feira? Oh, glória a Deus! Rapaz, viu? Automático, hein? Que maravilha! Quem gostou do culto dessa noite diz amém. Aleluia! Vamos orar, amados. Quarta-feira vai ser bênção. Aqui pra gente, tá bom? Vai ter bolo. Não era pra ter falado. Porque os aniversariantes na semana a gente sai comemorando. Mas fique tranquilo, vai sobrar muito bolo porque eu não vou comer. Vamos orar? Vem orar, irmão Renilson. Amém. Vamos orar. Quantos precisam de oração? Eu e minha casa. Os irmãos orem por mim e a minha casa. Querido Deus, queremos te agradecer, meu Deus, por este culto, pela tua palavra. Senhor, sou muito grato a ti. Ajuda-nos, Senhor, nos dá sabedoria para aprender os conselhos de Salomão. Pai Celestial, te agradecemos pelos teus servos, conduz em paz para nossos lares, nos dá uma semana de paz na tua presença e que todos, Deus, possam se esforçar para quarta, sexta e domingo estar aqui na tua presença para ouvir a tua palavra, porque bom é estar neste lugar e ouvir a tua palavra. Pai, te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Queremos agradecer a Neide, Marli, que Neide. Marli. Cadê a irmã dela? Minha irmã é Neide, mora É Neide? Oh, que bênção. Tá vendo? A Marli está aqui e ao seu Afonso. É? Adeildo. Venha mais vezes, sejam recebidos. Do amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a duas consolações do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, no seu endereço. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus e você diz. Deus abençoe. Eita, bem. Acabou. Seu Adeildo, muito obrigado. Deixa eu lhe dar um abraço. Vem aqui. Que prazer. Uau! Deixa eu passar aqui. Ô, irmão. Venilson. Vamos orar por esse servo de Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui seu Adeildo, entregando seu coração para ti, Senhor. Aleluia! Eu estou muito feliz. Abençoa ele, dá saúde a ele, Senhor. Continua segurando ele, Senhor, nas tuas mãos. Escreve o seu nome no livro da vida para nunca mais ser apagado. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos pela vida dele, pela família, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória! Maravilha. Esse dia serei de novo, não me doa que me deseje mais de mim o teu altar. Quero contigo mais profundo, segura minha mão, sei nunca vai soltar. Comigo é momento. Eu preciso de o teu altar. Quero contigo mais profundo. Segura-me. Você tem que aprender, você tem que adorar. E pensar que você vai contemplar. E não aqui desse lugar. Vai descer o raio, essa presente na glória. Glorificado, Deus
E fazia 10 meses que ela tinha entrado numa causa aí na justiça, e de tanto o pastor orar, eu orar, vocês todos orar juntos. É. E eu ganhei a causa, né? Então hoje eu vim falar essa causa que eu ganhei, que Deus me deu, que Ele sempre está me dando tudo que eu peço, Ele nunca me deixou na mão. Então é isso. Tem outra que vai mandar também, né? Vai, Deus quiser. Aplausos a Jesus. Pastorear duas igrejas exige que num dia como hoje, infelizmente, a gente anda assim, para poder chegar a tempo. Um culto acabou de terminar, fui levar um pessoal numa localidade ali próximo, voltou e agora a gente está indo para Sete Casas. Hoje, para Jesus, nos dar um carro maior. E